Nós vamos passar neste momento para a meditação da palavra de Deus de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 19. O tema da mensagem de hoje é integridade, virtude do verdadeiro líder. Neemias capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Também sacudi o meu regaço e disse: assim o faça Deus. Sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: amém, e louvaram o Senhor e o Deus, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até ao 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Versículo 15. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não o fiz, por causa do temor de Deus. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços e todos eles se ajuntaram ali para a boa obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Você que está com a sua Bíblia aberta, você pode notar que o título que aparece a partir do versículo 13 de Neemias 5 é o bom exemplo de Neemias. Desde o início dessa série, nós temos aprendido sobre a vida de Neemias, sobre a sua liderança, sobre a sua dedicação na obra que Deus confiou a ele. A reconstrução dos muros, a reconstrução das portas, toda a obra que Neemias foi incumbido de liderar sobre o povo. Neemias é mostrado então nesse livro como um grande homem de Deus. Neemias é um homem de oração. Nós aprendemos isso nessa caminhada até aqui. Neemias é um homem de determinação. Nós aprendemos também nas mensagens anteriores. Neemias é um homem de coragem. Tudo isso nós vimos até esse momento nas mensagens que temos trazidos sobre essa série, sobre o livro de Neemias. Neemias é um grande homem de Deus. Sob a liderança de Neemias,
o povo se animou para reconstruírem os muros da cidade, para reerguerem aquela cidade, as suas portas. Jerusalém estava sendo reconstruída, era a história do povo também sendo reconstruída, era um recomeço para o povo também, reconstrução e recomeço. Mas nós notamos também que na caminhada como governador, como líder do povo, no cumprimento da sua missão, Neemias teve que lidar com inimigos, ele teve que lidar com ataques. Alguns vinham de fora, outros de dentro, inimigos que vinham de fora, mas inimigos também que vinham de dentro, do meio do povo, por incrível que pareça. E nesse ponto aqui, em Neemias capítulo 5, do 13 ao 19, Neemias teve a sua integridade atestada. O líder, ele precisa ter integridade. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, precisa ter um caráter íntegro. Não basta ser líder, é preciso ter integridade. Por isso, o tema da mensagem de hoje, integridade, a virtude do verdadeiro líder. É certo que antes das pessoas aceitarem as nossas ideias, os nossos planos, antes das pessoas engajarem numa missão conosco, elas primeiro aceitam a nossa liderança, a nossa pessoa. As pessoas primeiro aceitam a pessoa do líder, para depois aceitarem as suas ideias, os seus planos e a tarefa que elas irão realizar. O povo tem confiança na visão quando tem confiança no líder. Por isso que a integridade, ela é uma virtude fundamental para aquele que se propõe a liderar, seja em casa, seja a vida e a agenda e a rotina dos filhos, seja no trabalho, seja a própria vida, a própria vida financeira. A pessoa precisa ter integridade. E nós vemos que na mensagem anterior, nos versos 1 a 12, os nobres, os magistrados estavam oprimindo o povo, eles estavam explorando os mais pobres. E Neemias então leva esses homens ricos a se arrependerem e a restituírem aquilo que haviam subtraído, aquilo que haviam explorado dos mais pobres. E aqui, a partir do verso 13, o próprio Neemias, aproveitando a promessa de restituição dos nobres e dos magistrados, como fecha aqui o versículo 12, restituiremos e nada lhes pediremos, faremos conforme tu dizes. Neemias, aproveitando essa promessa dos nobres e dos magistrados, o próprio Neemias, dá um exemplo pessoal. Neemias mostra a sua integridade. Ele soube aproveitar a crise entre o povo para mostrar como age um homem íntegro, como um verdadeiro líder deve então agir. Olhe os versos 13 e 14. No verso 13 diz assim: também sacudi o meu regaço e disse, assim faça Deus, sacuda da sua casa, do seu trabalho, a todo homem que não cumprir essa promessa, seja sacudido, seja despojado. No final do versículo 13 diz, e toda a congregação respondeu, amém. Ou seja, assim seja, amém. Eles confirmaram com essa
com esse coro, né, de um amém. E diz mais, no final do versículo 13, e louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. O povo que no verso 1 estava clamando a Neemias, o clamor do povo a Neemias, o povo estava sofrendo da opressão dos próprios irmãos. Agora esse povo está louvando ao Senhor. Olha que bênção, né? Você procura o líder, conversa com ele, apresenta o problema, ele ouve, ele te ouve, ele então toma medidas e ao final você sai louvando não o líder, mas ao Senhor que levantou aquele líder. Olha como Neemias estava sendo usado por Deus como instrumento de mudança na nação, entre o povo, naquele contexto, nos seus dias. O versículo 14 diz: também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem os meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Neemias está dizendo: eu não quis e eu não quero regalia. Mesmo sendo governador por 12 anos, ele diz: eu abri mão do pão devido ao governador. Neemias está mostrando que a sua liderança era de um servo. Olha, a sua liderança era pelo serviço. E esta é a primeira lição de hoje. O líder íntegro, ele lidera pelo serviço. Ele não é um opressor, ele não é um ditador, ele não é um mandão, ele não é um arrogante, ele não é um soberbo, ele não é um altivo, alguém que olha de cima e oprime, manda e obriga, sabe, e ofende e trata mal. Não. Neemias mostra a sua atitude de humildade e de servo. E pensando nessa primeira lição, eu me lembrei de uma passagem das Escrituras, quando os discípulos estão discutindo entre si quem era o maior entre eles. Um disse: Senhor, eu e meu irmão estamos aqui, quando tu estiveres na glória, permita que eu assente à tua direita e ele à tua esquerda, que nós estejamos ao teu lado ali. Olha, que pedido mais impróprio. Olhe comigo lá em Marcos capítulo 10. A resposta de Jesus nessa questão sobre quem é o maior no reino. Marcos 10, capítulo 10, versículo 42, um pouquinho antes, né? Permite-me, versículo 37, permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. E lá no 42, Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade, mas entre vós não é assim. No reino de Deus não é assim. Vocês não estão entendendo nada. O reino de Deus é diferente do reino do mundo. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós,
será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus está mostrando que precisamos servir ao nosso próximo para demonstrarmos que de fato nós entendemos o que é a grandeza do reino de Deus. O maior seja o primeiro a servir, o servo de todos, esse vai ser o maior entre vós, porque o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em resgate por muito. Infelizmente, tem muita gente que é altivo, que é arrogante, que é soberbo, que é insensível. Tem muita gente que consegue um pouquinho de condição, ou de formação, ou de situação melhor nessa terra, e já começa a olhar para o outro de cima, olhando com altivez, já começa a se isolar dos mais simples, dos mais humildes. Não era para ser assim, meus irmãos, minhas irmãs. Adoram os primeiros bancos, como Jesus disse dos fariseus, dos hipócritas. Eles querem ser visto e elogiado pelos homens. Jesus nos ensina a liderar pelo serviço. Jesus é o modelo. Ele diz lá em João 13: vós dizeis que eu sou Senhor e Mestre, e de fato eu sou. Se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Mostrando que a liderança, a nossa responsabilidade como autoridade, seja do lar, da família, seja na igreja, seja numa chefia, numa repartição pública, num trabalho secular, nós devemos pautar a nossa vida pelo serviço. A integridade pressupõe o servir ao próximo, o considerar o irmão, o assistir aqueles que mais necessitam de nós. A primeira lição é a lição do serviço, mas tem uma segunda lição que aprendemos do texto. E a segunda lição é que a integridade de Neemias estava ligada ao temor do Senhor. Observe o versículo 15. Volte a sua Bíblia aí para Neemias capítulo 5, no versículo 15. Diz assim: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu, olha aí, porém eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou melhorzinho do que os outros, não. É porque eu tenho no coração o temor ao Senhor. É por causa do temor ao Senhor que o Senhor mesmo nos orienta para a gente não fazer aquilo que não devemos fazer. É por isso que nós retemos a mão para não agredir, para não ferir, para não matar, para não lançar a mão daquilo que não é nosso. É por causa do temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Neemias está dizendo aqui: nós não tomamos o pão nem o vinho do povo. Neemias não oprimia o povo. Por quê? Por causa do temor do Senhor. Neemias
não tomou do povo pão e vinho. Por quê? Por causa do temor do Senhor. Assim, no decorrer do texto, nós vemos que havia opressão sobre o povo, havia o roubo do pão e do vinho, havia o domínio até mesmo dos servos, dos moços do governador que dominavam sobre o povo. Mas por causa do temor ao Senhor, Neemias não fazia assim. Notamos que no verso 16, Neemias ajuda pessoalmente na reparação do muro. Olha para você ver. Antes também, na obra deste muro, fiz reparação. A terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Neemias ajudou pessoalmente na reparação do muro. Por quê? Por causa do temor do Senhor. Se você notar, a vida de Neemias, ela pode ser representada por esse homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O Salmo 128 fala desse homem, diz que do trabalho das suas mãos, do suor do seu rosto ele comerá. Feliz será e tudo te irá bem. Sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Todos os atos de Neemias como líder estava sustentado nessa verdade, o temor do Senhor. Por isso o tema da mensagem de hoje, a integridade é a virtude do verdadeiro líder. E a integridade está ligada à sabedoria, a saber nos portar, tendo nas mãos um poderio como um governador tem, e não se valer desse poder para fazer o mal, antes pelo contrário, chamar o povo a olhar para ele como exemplo e assim ser para o povo um líder íntegro, um homem de verdade comprometido com o bem-estar do seu povo. Eu quero concluir a mensagem de hoje te convidando a olhar o último verso desse capítulo 5, que é o verso 19. Neemias está mostrando no decorrer desses versos que ele procurou dar um bom exemplo. Não é à toa que o título dessa perícope é o bom exemplo de Neemias. Ele procurou dar um bom exemplo, mesmo como líder, como um homem importante, um homem que assistia diretamente ao rei, um homem que foi levantado a governador de Judá. Mesmo como líder do povo, Neemias dá o exemplo. E depois de se dirigir então ao povo e de mostrar ao povo a sua integridade, o seu exemplo, Neemias então se dirige ao Senhor. É uma oração do líder, é uma oração do homem íntegro. Ele diz: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Olha que oração corajosa, que oração sincera, que oração perigosa. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, sobre tudo quanto fiz a este povo. Será que teríamos a coragem de orar assim? Lembra-te de mim, Senhor, para o meu bem. Ou será que, dependendo do que nós fizemos com as pessoas à nossa volta,
a lembrança de Deus não será para o nosso bem. Olha essa oração de Neemias: lembra-te de mim, ó Senhor, meu Deus, para o meu bem, de tudo quanto fiz a este povo. Lembra-te de mim. O que você tem feito para com as pessoas à sua volta? Aqui no contexto do capítulo 5 e em todo o livro de Neemias, era uma relação de governador e o povo, era uma liderança espiritual, mas também uma liderança política, uma liderança social. Mas Neemias, antes de tudo, era um homem de Deus, um homem temente a Deus. E na nossa vida, no nosso dia a dia, quantas pessoas nós estamos lidando diariamente? Mesmo no contexto familiar, filhos, irmãos, pais, avós, primos, sobrinhos, quantas pessoas nós já vivemos e já convivemos com elas? Será que nós podemos orar assim? Lembra-te, Senhor, da maneira como eu vivi e convivi com fulano, a maneira como eu fiz com meu papai, com minha mamãe, com meus avós, com os meus irmãos. Lembra-te de mim para o meu bem, Senhor, de tudo quanto eu fiz. Aí nessa parte você, mas eu tratei mal. Senhor, não lembra dessa parte não. Mas eu ofendi, maltratei, machuquei, feri o meu irmão, minha irmã. Mas eu não honrei meus pais, eu não valorizei minha mãe, eu não dei a mínima para os meus avós, para os meus pais. Não, Senhor, não lembra dessa parte, senão não vai ser para o meu bem. Lembra-te, Senhor, do que eu fiz, de tudo quanto eu fiz para com o povo. Será que é digno de ser lembrado por Deus aquilo que a gente tem feito? É digno de uma nota de louvor? É digno da aprovação de Deus? O que Neemias está dizendo é: Deus é minha testemunha de tudo que fiz. O fiz em total sinceridade, em total honestidade. Eu fiz com o coração íntegro e na certeza de que eu não estava procurando vantagem própria, pessoal. Porque a integridade é a virtude do verdadeiro cristão. É a virtude do verdadeiro líder, mas é a virtude do verdadeiro crente no Senhor Jesus, do verdadeiro homem de Deus, da verdadeira mulher de Deus. Será que temos cultivado esta bendita virtude da integridade? Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos buscar viver a nossa vida sabendo que o Senhor, Ele lembra, Ele sonda, Ele conhece tudo a nosso respeito e Ele sabe exatamente quem nós somos. Lá dentro, como diz aquela linda canção, nada posso esconder, porque o Senhor conhece tudo a meu respeito. Vamos orar?